proposta da nossa aula é fazer uma revisão, tá, com vocês dos assuntos abordados lá para a segunda avaliação, que será, né, na semana que vem, tá? Então, vocês estarão aí em casa e vão responder essas avaliações, né? E com a disciplina de Geografia não será diferente, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos, tá, relembrar um pouco, revisar os dois conteúdos que a gente iniciou, tá bom? Ainda em sala de aula. E esses assuntos, esses conteúdos que agora eu estarei revisando com vocês, é sobre os conceitos, tá? Alguns conceitos que tem no livro de vocês, tá? Tem também no caderno, lembram lá quando a gente fez em sala de aula ainda, alguns conceitos que eu coloquei no quadro, tá? Eu coloquei no quadro alguns conceitos. Então, aqui está relacionado esses conceitos, tá? Gente, esses conceitos, tá? Ele está relacionado à própria formação do povo brasileiro, mas não somente do povo brasileiro, tá? De qualquer país, tá? Esses conceitos, eles devem ser compreendidos, né? Por vocês, tá bom? Então, são alguns conceitos de etnia, raça, povo, né? Até porque a gente também estudou sobre as regiões brasileiras e a gente costuma também utilizar essas palavras no nosso dia a dia, né? Conceito de povo, de raça, né? E muitas vezes a gente utiliza e nem sabe qual é o verdadeiro significado daquela palavra, não é isso? Então, com esses conteúdos, vocês tiveram a oportunidade de se familiarizar com algum desses conceitos. Então, estudem, tá, esses conceitos, que eles também estão lá na avaliação de vocês. E a partir de agora a gente vai falar mais um pouco, vai revisar sobre eles, tá ok? Então, como eu já falei, esses conceitos, eles servem para a gente entender o processo de formação, né, de uma população, de um país, tá? E um primeiro desses conceitos é o conceito de etnia, tá? O que é etnia? Etnia, gente, muito mais do que classificar ou identificar um grupo de pessoas, tá? Etnia está relacionado com características que são comuns a um determinado lugar, a um determinado país. Mas que características são essas, né? Eu coloquei no caderno de vocês. Assim que vocês verem essa aula, peguem o caderno e tentem acompanhar esses conceitos, tá bom? Também deixei uma apostila mostrando as figuras relacionadas a esses conceitos, né? Deixei também a definição de cada palavra dessa, tá bom? Então, hoje é só mais uma revisão, tá bom? Outra coisa, a revisão sobre as regiões brasileiras, tá? Vai ser a mesma que eu já deixei semana passada, tá bom? Então, eu vou estar colocando o link, o mesmo link da aula sobre regiões brasileiras, tá bom? E vocês vão fazer essa revisão se quiserem. Se não, vocês acompanhem também pelo livro de vocês, né? Porque o livro também tem um conteúdo, mas às vezes a explicação com a professora, a gente tira outras dúvidas ou acrescenta outras informações, tá? Que a gente precisa saber. Então, eu vou deixar o link novamente sobre a aula que eu falei de regiões brasileiras, que é para vocês darem uma revisada, tá? Então, retomando, etnia. Então, etnia está relacionado, né, a esse conjunto de pessoas, né, que tem características comuns, tá? Tais como a mesma língua, né, os mesmos valores, as mesmas culturas, né, as tradições, características históricas, formas de vestir e atuar. Por exemplo, nós aqui, os brasileiros, né, nós falamos a mesma língua? Sim, falamos.
valores e a mesma cultura, né? Em alguns pontos nós temos a mesma cultura, em outros nem tanto. Por quê? Porque nós, cada um, né, mora em uma região diferente, aí às vezes essas regiões têm um pouco de cultura diferenciada das outras, né? Mas se a gente pegar a questão da língua, nós falamos a mesma língua portuguesa, né? Os hábitos gastronômicos, né? Alguns lugares também vão mudar um pouco, mas em alguns pontos vão ser iguais. Por exemplo, a gente toma café pela manhã, mais à frente, às 9 horas, geralmente a gente quer lanchar alguma coisa, ao meio-dia a gente quer almoçar, né? Então, nesse ponto aí, é algo comum, tá? Aí, outro exemplo, já falando de outros países, os chineses. Ele tem uma mesma língua? Tem, né? Tem os mesmos valores e a mesma cultura? Tem. As tradições e características? Sim, são parecidas, né? As formas de vestir e atuar? Também. Então, essas características, elas estão relacionadas à etnia, tá bom? Então, dê uma lida nesses conceitos que servirão muito para vocês. Outro conceito que eu coloquei foi o conceito de povo, se não me engano, tá? Povo, gente, é um grupo de pessoas, tá? Que usualmente possuem unicamente um ponto em comum, né? Quando a gente diz assim, esse povo, né? Quando a gente fala povo, a gente está relacionado, por exemplo, ao povo brasileiro, ao povo indígena, né? A um povo rico. Esse povo, ele tem determinadas características também, tá? Incomuns, né? Por exemplo, o povo pobre, o povo rico, né? Então, qual é as características dele em comum, um ponto em comum entre esses povos, né? O povo rico, a gente já está dizendo, porque tem dinheiro, né? O povo pobre, nem tanto, né? Já tem uma renda mais baixa, tá? O povo indígena, né? Também é um conjunto de pessoas que tem as mesmas características, né? Tem às vezes os mesmos hábitos, né? Então, esse é o conceito de povo, tá bom? Partimos agora para o conceito de raça. Raças são características físicas, tá? E biológicas de um grupo de pessoas que provém da mesma região geográfica. Por exemplo, raça agora, gente, raça está relacionada a questões físicas, né? Por exemplo, físicas e biológicas. Questões físicas, por exemplo, o povo africano, né? Eles formam uma raça. Por quê? Porque eles têm as mesmas características físicas e biológicas. Que características físicas são essas? O cabelo, geralmente o cabelo do africano, ele não é tão liso, não é? Cabelos mais cacheados, né? Outra questão, a cor da pele. Geralmente os africanos têm a pele mais negra, mais escura, não é isso? Então, isso é que vai determinar a raça, né? A cor dos olhos. Por exemplo, os europeus têm olhos mais claros, a cor da pele deles, geralmente eles são brancos, né? Sua maioria eles são brancos, né? Os olhos, tá bom? Então, isso vai ser chamado de raça, tá bom? A raça vai ser determinada por essas características físicas e biológicas. Biológicas por quê? Porque isso já vem, né, do DNA deles, tá? Do DNA deles. Então, por isso que eles têm a cor da pele negra, o cabelo, né, mais cacheado, né, mais enroladinho, tá bom? Os olhos, por exemplo, da questão dos olhos, temos os chineses também, os japoneses, né? Eles têm os olhos meio repuxados, né? Então a gente já identifica logo, tá? Então esse conceito, essas características físicas e biológicas está relacionado à raça, tá? Vamos lá para mais um conceito. Agora, gente, esses novos conceitos, eles estão relacionados à nação, tá? País e estado. Está relacionado já à formação de um território.
por exemplo, do Brasil ou dos Estados Unidos, que são o conceito de nação, país e estado, tá? O conceito de nação, gente, está relacionado à organização política e social, né, baixa uma constituição numa região geográfica determinada. A nação pode abrigar diversos povos. Então, o que é a nação? É esse espaço, né, esse território em que a gente vive, tá bom? Entretanto, essa nação ela tem uma organização política, uma organização administrativa, uma organização social, tá bom? E ela é direcionada, né, por uma constituição, como eu já falei para vocês em outras aulas. Constituição, um conjunto de leis, tá, que vai colocar, tá, direitos e deveres da população que vive nesse território, tá bom? Então, o conceito de nação está relacionado com essa organização administrativa, política, social de um território, tudo bem? E o país, tá? O país é o que a gente conhece hoje, né? Por exemplo, o meu país é o Brasil, né? Está relacionada com essa delimitação que eu vejo nos mapas, né? Essas fronteiras, tá? Eu sei onde, por exemplo, se eu for identificar no mapa, eu sei onde é que está o meu país, que é o Brasil. Se eu for identificar, por exemplo, o Chile, né? Se eu for lá no mapa identificar o Chile, eu vejo lá a delimitação do Chile, né? Então, o país é essa delimitação, é esse território, tá bom? Então, os países, eles encontram-se divididos, tá? Por linhas imaginárias que determinam o seu território, né? Então, é uma determinada área geográfica, né? Geralmente independente, tá? Conta com o seu próprio governo, sua própria administração, suas leis, tá? Suas forças de segurança. Então, cada país vai ter suas leis, por exemplo, tá? Vai ter sua forma de administrar. Então, isso é que está relacionado ao país. Essa delimitação geográfica, essa fronteira geográfica, tá? Mas que cada um deles sabe como vai ser. Que cada um deles tem um governo e esse governo vai dizer como é que esse país, né, esse território, essa nação vai ser administrada, tá? Através lá das suas leis, tá? Então, esse é mais ou menos as características que a gente deve entender sobre o país. E o conceito de Estado, né? Por exemplo, nós vivemos num país, mas esse país está organizado em unidades, né? Unidades da federação, que são justamente os estados, né? Aí os estados, por exemplo, moramos no estado do Piauí, né? Os estados, gente, eles também terão sua forma administrativa, né? De administração política, social, né? Então, um estado, né? Ele vai também ter seu governo para que ele seja administrado. Esse estado também ele vai ter a sua delimitação geográfica, tá? O seu território. Então, o estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos o quê? Organizados também, tá? O estado também vai ser organizado. Vai ter também as pessoas que vão formar esse estado, né? Que são os grupos familiares, os profissionais, né? Os políticos, tá? Profissionais políticos, educativos, religiosos, que buscam objetivos em comum. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade e cada um tem a sua função, não é isso? Então, quando se exerce essa função, dentro de um estado, né? Ali está uma sociedade constituída, tá bom? Então, gente, esses são os conceitos que irão cair na prova, né? Eu indico a vocês que estudem aqueles conceitos do caderno ou estudem pela apostilazinha que eu
deixei ainda quando a gente estava em aula, se não me engano. E aí vocês dão a lida, tá? Que esses conceitos também estarão na prova. A aula seguinte eu vou falar um pouco sobre o processo de formação brasileiro, tá bom? Aguardo vocês.